Você vê, o mundo inteiro sabe que a economia socialista é uma farsa. Os próprios socialistas sabem. Até comunistas de carteirinha sabem. Eu já tenho comentado isso aí. Em 1921, o economista austríaco Ludwig von Mises, ele deu a prova matemática de que uma economia comunista não poderia funcionar. A prova é muito simples. Ele diz o seguinte: se você não tem um mercado, as coisas não têm preço. Se você não tem preço, você não pode fazer cálculo de preço. Se não pode fazer cálculo de preço, não pode ter economia planejada e, portanto, o comunismo jamais existirá. Por uma coincidência, você vê que o escritório do von Mises ficava na parte oriental de Berlim, que foi tomada pelos comunistas. Então, toda a documentação do Instituto von Mises foi levada lá para o Politburo e todo mundo leu aquilo e deve ter ficado aterrorizado. Né? Porque lê e fala, o homem tem razão, as coisas, como é que nós fazemos? Então, na União Soviética, 50% da economia era capitalista, informalmente e ilegalmente. O governo fazia vista grossa, porque ele sabia que se acabasse com isso, acabava a União Soviética. Tá certo? Então, esse negócio de economia estatal é uma farsa, não funciona. Economia é capitalismo, só existe isto. Com esse nome ou com outro nome, né, vai ser sempre capitalismo. O que diferencia é a estrutura política. Ou você tem uma democracia, ou você tem o comunismo. Isso sim. Então, o comunismo não é um modo de produção. O comunismo é um modo de governo, ditatorial e centralizado. É só isto. Isto pode coexistir com uma economia capitalista como coexiste na China. É isso? Então, o regime chinês virou o modelo universal, que, na verdade, é um modelo fascista. Quer dizer, é um modelo de Mussolini. Você deixa os capitalistas trabalhando, mas você põe um laço no pescoço de cada um e controla o neguinho para ele fazer o que você quiser. Tá certo? E que é o regime brasileiro. Tá certo? Então, é só isso que existe. Agora, a Thatcher entendeu que esse arranjo semicapitalista, semissocialista não funciona. E você tem que ter o capitalismo franco e aberto. E, olha, é claro que deu certo. Ela fez isso na Inglaterra, o Ronald Reagan fez isso aqui nos Estados Unidos. Isso funcionou e sempre funcionará. Porque isto é a natureza da economia. Eu não sou um grande entendedor de economia, mas eu estudei o suficiente para saber que só existe economia capitalista. O resto é tudo, é bolha de sabão. Agora, a diferença é política. Ou você tem a democracia ou você tem um governo centralizador. Claro que o governo centralizador atrai os interesses de todo mundo que quer participar dele. Você, no capitalismo, você pode subir na vida, você pode criar uma indústria, você sobe, você cria um esquema financeiro, ou você é alguém nas letras e artes e você sobe na vida. Agora, no comunismo existe uma maneira infalível de subir na vida, que é entrar para o partido. Então, quem não tem talento para coisa nenhuma, arruma a carteirinha do partido e sobe na vida. Então, vem esse bando de imbecis, incompetentes, calhordas, e sobem facilmente. A elite governante brasileira hoje é inteira composta dessas pessoas que não tem talento, nem conhecimento, nem capacidade para coisa nenhuma, exceto para isso mesmo. O professor está falando e está travando. Está travando? Professor? Eu estou ouvindo. A sua imagem está parada. Professor, eu não sei se os nossos espectadores estão ouvindo o senhor. Mais uma vez, há tentativas de ataques, como aconteceu ontem, anteontem, melhor dizendo, com o senador Álvaro Dias, no Senado Federal, em que nós tínhamos um hangout já pré-agendado, e o computador dele, do próprio Senado, foi atacado, e o hangout teve que ser adiado, e faremos isso na segunda-feira que vem. Vamos tentar ver se o senhor volta, porque o senhor está travado para mim. Estou perguntando aqui pelo Facebook se o pessoal... Você me escuta, professor? Eu estou escutando, estou ouvindo. E você, está ouvindo? Alex, você precisa ancorar um pouco mais aí, porque o sinal do professor não está saindo para a gente muito bem aqui no Brasil. Denise, tem pessoas aqui no Facebook informando que estão ouvindo perfeitamente bem. Já 2 pessoas, 3. Não está tendo problema, nós vamos continuar. Você está me ouvindo?
Alô, Denise, está me ouvindo? Eu acho que o público está me ouvindo, mas o som não está chegando lá no computador da Denise, não sei por quê. Alô, Denise, está me ouvindo agora? Agora está perfeito de novo, Ah, professor. sim. E o pessoal do público, tem várias pessoas me informando através do Facebook que estão ouvindo perfeitamente. Ah, então vamos ouvir o que interessa é ouvir o senhor. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que na verdade, assim, a economia comunista não existe, ela é apenas um mito. O que existe é uma estrutura política comunista, é a estrutura de dominação. E qual é a classe interessada nessa estrutura de dominação? É toda a corja de incapazes que não tem talento para subir no capitalismo, nem nas letras e artes, nem na ciência, nem coisa nenhuma, mas que tem o talento de escalar os degraus do poder dentro do partido. Arruma a carteirinha depois do partido e a carteirinha vira uma gazua para abrir porta. E nós sabemos que toda a elite governando o Brasil é isto. Que talento tem a dona Dilma? Nada. Que talento tem o seu Lula? Nada. Que talento tem o Ceder Still? Nada. Mas eles têm o talento de subir na vida através de um partido. Então, é assim, é uma corja de alpinistas sociais, tá certo? Ambiciosos, vorazes, tá certo? Que só sabem fazer uma coisa, encher a própria barriga. Né? E é isso. E a hora que você entrega um país na mão dessa gente, acabou tudo. Acabou a segurança, acabou a economia, acabou a educação, vai tudo pro brejo. Só a única coisa que prospera são eles mesmos. Quem é que não sabe que é assim? Era assim na União Soviética, era assim na China comunista, que foi salva pelos investidores americanos. Aliás, a União Soviética também foi salva pelos americanos várias vezes. Então é isso que a gente que vive de explorar o outro, né, e ficar fazendo belos discursos contra a miséria. Mas eu acabei de botar no Facebook a notícia, ó, gritar contra a miséria não põe feijão na barriga dos pobres, mas às vezes põe daqueles patos numerados do tubo da Jan na barriga de quem está gritando. Né? Exatamente. E a Polônia, professor, e esses documentos? Isso é a coisa mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Como sempre, o pessoal está fazendo de conta que não ouviu, que não percebeu. Existe um tradutor brasileiro que mora na Polônia, ele fala tcheco, fala russo, fala polonês, fala tudo quanto é língua daquela área, e ele fez contato com o pessoal do Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, que é o Instituto do Governo da República Tcheca, e esse pessoal do Instituto entregou para ele uma massa de documentos da KGB, ou melhor, de um convênio que foi feito entre a KGB e o Serviço Secreto da Tchecoslováquia, que chama STP. Esse convênio é dos anos 60 a 61, com um vasto plano de atuação nos países do terceiro mundo, especialmente o Brasil, e mostrando todos os planos de penetração aqui e ali, e dando listas e listas de nomes de colaboradores. Que muitas figuras conhecidas, mas nós não quisemos, nem esse tradutor, que se chama Mauro, nem o Mauro, nem eu quisemos tocar nos nomes. Por quê? Nas listas tem muitas pessoas que não eram agentes voluntários, mas eram pessoas forçadas a colaborar com a polícia secreta na base da chantagem ou da ameaça. E nós não queremos fazer injustiça com ninguém. Então nós não mencionamos nome algum. Mas está cheio de nomes que a gente reconhece. Nomes do jornalismo, nomes da política. E o principal é o seguinte. Você vê, esta semana o seu Zé Serra deu 2 entrevistas, uma na Folha e outra na Bandeirantes, repetindo os 2 mitos sagrados da juventude dele, que são, primeiro mito, em 1964 não havia ameaça comunista alguma, era tudo uma fantasia da direita. Segundo, a CIA estava por toda parte financiando e planejando o golpe. Com relação ao primeiro item, os documentos, que são documentos oficiais da própria União Soviética, da própria KGB, provam que havia uma invasão de agentes da KGB em todos os escalões do poder, não só do Estado. Era assim, órgãos governamentais, eram empresas estatais,
eram empresas privadas, eram institutos de pesquisa científica, eram universidades, eram redações de jornal. Estava cheio, a KGB estava praticamente no poder no Brasil. É isso que os documentos revelam. Então, o primeiro mito já cai por terra. E o segundo, de que a CIA estava por toda parte, eu continuo lançando o desafio. Há 50 anos, os historiadores esquerdistas do Brasil ficam escarafunchando tudo em busca de escândalos que comprometam o governo americano. Até hoje, é inacreditável deles, mas até hoje não descobriram o nome de um único agente da CIA comprovadamente lotado no Brasil na época. Nem um único. Então eles conjecturam, né? Ah, o fulano, o Roberto Campos devia ser da CIA, o fulano devia ser da CIA, mas você não tem um agente, né, comprovado. Você, o próprio cara da KGB, o chefe do escritório da KGB no Brasil, que era um tcheco, Ladislau Bittman, ele diz, na época, em 1934, nós não conhecíamos nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Então, quantas ações sem nenhum agente? Não é uma coisa extraordinária? Então, por exemplo, dinheiro. Ah, rolava não sei quantos bilhões de dólares da CIA. Todo mundo sabe de onde veio o dinheiro, mas ninguém sabe quem trouxe. É uma mágica. Então, o Brasil está vivendo há 50 anos dentro dessa atmosfera de uma história mitológica, você está entendendo? E como é que se mantém o mito em pé? Evitando os documentos do outro lado. Então, no Brasil se descreve a Guerra Fria, que só tinha um personagem, só tinha um exército, o exército era a CIA. A KGB, que é outro inimigo, vira um mito distante e desaparece. Então, a CIA estava fazendo a guerra sozinha, né? Agora, no mundo, a bibliografia sobre a KGB é imensa, imensa, lota prédios e mais prédios. Nada disso se traduz no Brasil, nada. Não se traduz e não se lê. Você pode procurar nos livros dos historiadores brasileiros sobre o regime militar, às vezes a expressão KGB nunca aparece. Então esconderam metade da guerra e criaram um mito. Isso é uma farsa, uma palhaçada, é uma coisa assim de envergonhar qualquer historiador profissional, entendeu? Então, esse rapaz está no Brasil, ele fez o serviço. Você vê, eu durante 20 anos, eu implorei, pedi, implorei, esbravejei, fiz chantagem emocional, fiz tudo que podia para ver se convencia ou autoridades militares, ou empresários, ou políticos, a mandar algum pesquisador para os arquivos de Moscou. A nossa verdadeira história está lá, está nos arquivos da KGB. E quando não abrir isso, nós não vamos saber o que se passou. Não adianta querer abrir os arquivos do SNI. SNI não sabe nada, tá entendendo? Tudo que eu estou falando, apesar que o pessoal do SNI sabe, não sabe que é coisa nenhuma. Né? Então, e ninguém quis me ouvir. Agora esse rapaz, por conta própria, sem ganhar um tostão para fazer isso, ele mesmo conheceu esse pessoal da Tchecoslováquia, entregaram os documentos para ele, e ele está pondo no YouTube os documentos, ele só traduz, ele não faz comentário, ele não toma posição política, ele só traduz os documentos. Os documentos falam por si. Isto aí vai virar de cabeça para baixo a narrativa da história dos últimos 50 anos da vida brasileira. E a hora que virar a história de cabeça para baixo, vai virar a política também de cabeça para baixo. O dono da história é o dono da política, nós sabemos disso. Quem é o dono da narrativa determina qual vai ser o capítulo seguinte. Então nós temos que primeiro tomar desta militância esquerdista sem vergonha o monopólio da narrativa histórica e esfregar os fatos na cara dele. Então, muitas vezes a gente pode estar discutindo com você. Eu já tive polêmica com o cara, assim. Eu sabia que era um agente de influência da KGB, mas eu não tinha prova. Agora eu tenho. Então, isso aí eu acho que é o grande acontecimento. Todo mundo está fazendo o possível para abafar, ninguém quer falar disso aí. Pois é, existem vários temas que a esquerda, sem dúvida alguma brasileira, eu assisti esse programa do Serra, onde ele basicamente também se anunciou como futuro ministro da Fazenda se o Aécio for eleito, né? Fez toda uma defesa da teoria, da competência, da capacidade dele, mas sempre fundada na visão de esquerda muito clara que o Serra sempre apresentou à nação brasileira. E até por isso acabou entregando as eleições de 2010. Uma fazenda do país, isso que ele vai ser. Como? Ele vai ser gerente de alguma fazenda.